Boa tarde, irmãs. Então, muito bom estarmos juntas. Eu teve um probleminha aqui em casa com a Raquel, então não posso ir presencial. Mas a palavra vai ser a mesma, a comunhão vai ser a mesma. Antes de começar, vamos orar? Senhor, nosso Deus, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos, ó Deus, por ser tão bom conosco, ó Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor oriente o estudo, que o Senhor abençoe as irmãs, Senhor Deus, que possa ser uma tarde de louvor, de adoração ao teu nome, ó Pai. Ó Senhor, que o teu Espírito, ó Deus, encaminhe tudo no estudo, Senhor Deus, em tudo que nós fizermos. E nós estamos muito felizes, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida da irmã Gisele. Por isso estamos reunidas para te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Então, o versículo que nós vamos usar é o de Isaías. Isaías 40, de 28 a 30. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então agora nós vamos ver os 4 verbos do último versículo. Nós vamos fazer um recorte aí. Mas os que esperam no Senhor, aí tem essa condição, esperam no Senhor. E são 4 verbos, renovar, subir, correr e caminhar. Então, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nossa, verbos de ação, tá vendo, irmã? Mas a gente pode ficar pensando, como esperar e se está falando 4 verbos de ação? Então, nós vamos aprender hoje aqui na Palavra de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera aí que nós estamos ajeitando. Mas o que é esperar? Como esperar e não se cansar de esperar? Não é igual, por exemplo, você está esperando uma pessoa chegar. Como esperar e não cansar de esperar? Como esperar e não desistir? Será possível? A palavra de Deus fala que sim. Mas esse esperar, irmãs, não é um esperar passivo, preguiçoso, acomodado e nem fatalista. Ah, não tem jeito mesmo. Ah, eu vou ficar aqui até Deus abrir uma porta. Não é esse esperar que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, de orarmos, de caminharmos e de pedirmos a direção do Senhor e ir progredindo que Ele vai mostrando a direção. Nós vivemos numa era digital. Tudo é aqui agora, nós não temos paciência. Igual eu estava aqui esperando o Gabriel, mas estava impaciente. Então, esse é o desafio de hoje, né? Que nós queremos tudo agora, instantâneo, já. E a pandemia nos obrigou a desacelerar o ritmo. Mas eu fico perguntando, eu aprendi a esperar e a confiar. E você aprendeu? Às vezes Deus dá um desafio na nossa vida e a gente passa pelo desafio e não aprendemos. Né? Então, o que Deus quer ensinar para nós é que nós esperarmos. Igual a irmã Gisele fala, se Deus quiser, não é? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, agora nós vamos para o próximo slide. Ainda é mais os que esperam no Senhor. Então a espera, é na espera que nós aprendemos lições preciosas, é na espera que nós perseveramos, é na espera que nós confiamos.
Você já esperou muito uma coisa de Deus? Você orou e ficou esperando no Senhor? Isso, igual quando eu estava grávida das meninas, muitas coisas do nosso ministério, eu tive que esperar muitas vezes até o tempo certo de Deus. Sabe por quê, irmã? Quando a verdadeira espera, nós exercitamos a nossa fé, nós exercitamos a nossa dependência do Senhor. E quando a gente espera com fé, nós crescemos em maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional. Porque é nos desafios que Deus está lapidando a nossa vida. É nos desafios que Deus está trabalhando na nossa vida e na vida das outras pessoas. E é na espera que a confiança, é na espera que nós temos confiança. Olha, irmãos, como que isso é precioso. É na espera que aumenta a nossa confiança, que Deus não se atrasa. Nós achamos, nossa, quando a gente olha muitas vezes, Senhor, por que o Senhor não atende? Senhor, por que o Senhor ainda não ajeitou para mim? Né? Mas aí Deus está trabalhando conosco para a maturidade espiritual. Nós temos que crer que Deus não atrasa e Deus não abandona aqueles que amam Ele. Né? Como fala assim, jamais eu vou abandonar, né? Tem um versículo de Deus que fala assim, vocês estão seguros da minha mão e eu nunca vou abandonar vocês. Então, nada traz mais paz do que isso, irmã. Saber de que você é especial, você é particular aos olhos de Deus. E que Ele está interessado nas menores coisas da sua vida. É isso que traz paz no coração. Esperar nele para que o querer e o realizar sejam dele e não dele em nós. Então, o versículo de Filipenses, o versículo de Filipenses 2:3 fala assim, e o querer e o realizar vem de Deus. É Ele que coloca em nosso coração o querer e nos dá força física, força mental, força espiritual para realizar. Então, a segunda parte do versículo fala que, então nós aprendemos a esperar e nessa espera Ele renova as nossas forças. Mas como renovar nossas forças? Eu vou falar para vocês um mito da renovação da águia. Não é um fato científico provado. É só uma forma de nós entendermos a águia. Então a águia é assim, eles falam que quando ela vai ficando mais velha, o bico dela cresceu muito, as asas, as penugens dela, os pés. Então o mito fala assim que ela sobe bem alto, vai num ninho bem alto, numa rocha. E lá ela começa a bater o bico na rocha, até quebrar o bico. Aí antes ela tira a penugem, aí depois ela consegue tirar as unhas. Então o mito fala que ela renova. Então, assim, mesmo que seja só um mito, nós sabemos que as aves, com o passar do tempo, elas mudam as penas, né? O bico cai e nasce outro no lugar. Então, isso é renovar. A águia renova para que ela continue, né, com a vida, com a longevidade dela. A águia é uma das aves que vive mais tempo. Algumas pessoas falam que ela vive 40, se tiver no cativeiro 60, né? Depende da espécie também. Então renovarão as forças como a da águia também, ó. Como é que nós, então, a águia, ela sabe como é que ela tem que fazer. E nós, como que nós podemos nos renovar? Olha para vocês verem. Nós precisamos desprender, tirar do nosso coração lembranças, costumes, velhos hábitos que nos causam dor. Isso é fácil, irmãs? Não é fácil, né? Então nós temos que lançar tudo isso sobre o Senhor. Isso aqui, irmãs, nós temos que ter um manto de perdão. Perdoar as pessoas, perdoar aquelas situações que nós vivemos que foi tão difícil,
Sabe por quê, irmãs? Quando nós não perdoamos as pessoas, a gente vive grudada nelas ainda. Vive relembrando as coisas do passado, da infância, das coisas difíceis que nós passamos na nossa vida. Então, perdoar é o segredo de uma renovação. E também nós precisamos buscar alternativas de reverter situações muitas vezes dadas como irreversíveis. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas não tem jeito. Sim, para o Senhor tem jeito. Lembra lá atrás quando eu falei do fatalismo? Quando o Senhor, os impossíveis para os homens são os possíveis para o Senhor. Muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo. Muitas vezes nós precisamos abrir o nosso coração, muitas vezes nós precisamos buscar as pessoas para conversar, mas com Deus os irreversíveis se torna reversível. Amém, irmãs? Agora vamos pensar nessa última parte. Somente livres do peso do pecado, podemos aproveitar o resultado valioso da renovação, que a renovação nos traz. Então aqui a gente só é capaz de perdoar as pessoas quando nós recebemos o perdão do Senhor. É Ele que nos capacita esse perdão. Silvia, mas a pessoa não merece. Mas a situação foi muito difícil. Eu tenho aqui na minha mente vívida. Irmãs, então assim, quando o Senhor Jesus nos perdoa, Ele nos ajuda, nós temos que clamar e pedir para Ele nos ajudar a perdoar as outras pessoas também. É Ele que nos capacita a fazer isso. Não é por nós mesmos. É o poder sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida. É capaz, sim, com o poder do Espírito Santo. Então vamos continuar com a renovação. Então agora subirão com asas como águia. Essa parte é maravilhosa, irmã. Essa parte aqui fala assim, subirão com asas, ó a asa da águia. Os cientistas, os estudiosos falam que ainda tem 2 metros de cada lado. Como que ela consegue planar, né? Sim. Então, mas Deus faz as coisas, irmãs, perfeitas. Ele fez você do jeitinho que Ele queria que você fosse. Ele me fez do jeitinho que Ele queria que eu fosse. Ele fez a águia com todas as características para ela voar. E ela fez você com todas as características para você voar e você viver sua vida do jeito que Ele planejou para você. Ele escreveu a sua história. Ele está pronto para concretizar cada parte da história. A nossa parte é entregar todos os dias e pedir para Ele direcionar, para Ele guiar, para Ele dar força, para Ele mostrar o caminho. E Ele vai nos orientando e nos guiando. Então, como é o voo da águia? A águia se esforça para voar alto. Já pensou se ela falasse assim, não, eu vou voar como os outros pássaros. Os outros pássaros, igual a beija-flor, né? Que ela tem asas bem pequenininha. Os outros que tem a asa maior um pouquinho, né? Então assim, mas Deus fez ela de forma especial. Deus fez ela para voar alto. Deus, irmãs, fez você para voar alto. Para voar lá em cima, acima das nuvens, acima das tempestades. Igual a águia. A águia move suas asas com exatidão. Ela não perde tempo fazendo igual a beija-flor, não. Ela sabe o momento certo de elevar, o momento certo de mexer, né? A águia tem olhos que alcançam longas distâncias. Já imaginou, irmã? Ela está lá em cima e a presa está aqui embaixo. Se Deus não tivesse dado visão para ela, eu vi lá na internet, a visão dela é poderosa demais. Ela enxerga lá do alto, ela enxerga a presa lá embaixo. E ela vem assim, ó, e pega a presa. Então Deus deu essa visão para ela, porque Deus sabia que ela precisava ver aqui embaixo, né? Então Deus também dá visão para nós. Deus dá visão para nós daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos programar para o futuro.
Deus dá uma visão maravilhosa para cada uma de nós. E a visão que Ele dá para mim não é a mesma visão que Ele dá para você. Porque o seu dom é diferente do meu dom. A sua vida é diferente da minha vida. Então, por isso é que nós temos que estar em sintonia com aquele que nos criou. Para que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A águia é um símbolo da sabedoria, da longevidade e da coragem, né? Que nós falamos aqui já que ela é sábia, ela voa sozinha, né? Você nunca vê uma águia voando em bando. Então tudo isso Deus projetou para a vida dela. E também Deus projeta para a nossa vida. Deus projeta para a vida da Mariana, da Marilúcia, da Márcia, da Célia. Cada um de nós, Deus projeta de uma forma diferente. E dá visão também diferente. E aí, juntando todas as nossas visões, fazemos a obra do Senhor, testemunhamos, ganhamos pessoas para Cristo. E no final, quando nós vamos encontrar com o Senhor, Ele vai dizer: serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não é mesmo? Então agora vamos ver como que a águia continua subindo. Nas tempestades da vida, ao invés de deixarmos nossas asas estendidas para o alto, fazemos o contrário. Movimentamos sem parar. Ai, mas você falou agora que a gente tem que esperar no Senhor. Esperar, irmã, é confiar, é pedir, e saber que Deus está orientando cada coisa, cada detalhe da nossa vida, não é? Então, não vamos ficar movimentando, nós somos águias, né? Então nós temos que saber direitinho como movimentar as nossas asas. Muitas vezes nós movimentamos de forma errada, falando sim, sim, sim para tudo, voando muito baixo. Ou muitas vezes falamos não para tudo. Também não podemos. Nós temos que manter o equilíbrio, igual a águia. Nos omitimos e não posicionamos além da tempestade. Temos de dizer muitas vezes basta, chega, não e pararmos, né? É necessário depender de Deus, saber quando parar de bater as asas para deixar o Senhor atuar. Então, a hora de correr, a hora de caminhar, a hora de voar e a hora de esperar, de parar mesmo. Falar, Senhor, eu estou fazendo bobeira, estou batendo minhas asas para tudo enquanto é direção. Então, vou esperar no Senhor. Quando o Senhor me der uma direção, eu vou caminhar pela fé. Agora vamos na última parte aqui, ó. As águias, elas voam acima. As águias usam o vento da tempestade para levá-la a uma altitude maior. E mas isso aqui eu achei fantástico. Eu até conversei com a Karine sobre isso. Acima das nuvens. Isso dá a elas a oportunidade de planar e descansar as asas. Então é assim, mano, ela tá voando. Aí começa a chuva, começa a tempestade, ela não fica aqui embaixo. Ela voa e ultrapassa as nuvens, porque ela sabe que lá em cima não tem tempestade. E aí ela consegue planar. Igual quando a gente fala que um avião plana, ele não está usando o motor, daí ele plana lá em cima. Ela também plana sem bater as asas. Já pensou se ela ficasse batendo a asa 24 horas? Ela não ia dar conta. E na nossa vida, às vezes mexeu muito comigo. Então assim, ó, eu vou subir e Senhor, das minhas forças já não está dando mais. Então eu vou depender do Senhor e vou planar. Planar é ficar pelo vento, assim, calmo, sem bater minhas asas, esperando na providência do Senhor. Planando nas alturas, planando acima das dificuldades, planando acima das nuvens carregadas. É isso que Deus espera de nós, irmã. Agora, vamos para o próximo. Subirão. Então isso, irmãs, para nós alcançarmos essa plenitude de planarmos,
Nós precisamos de intimidade com o Senhor. Intimidade, mas não é na correria. Intimidade é na leitura da palavra. Intimidade é na oração. Intimidade é na comunhão. É aí é que nós podemos entender o que Deus tem para a nossa vida. Podemos entender a pessoa dele, que ele é poderoso, que ele é soberano, que ele pode conduzir as pessoas, que ele pode conduzir a nossa família. É maravilhoso demais, né, irmã? As pessoas que têm comunhão com o Senhor sabem planar. Essas pessoas têm foco, não têm medo dos desafios, olha, e saboreiam os desafios. Além de esperar e tudo, ainda saboreia e fala assim, eu vou conseguir com a ajuda do meu Senhor. Olha esses versículos. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas. Então, ele está falando aqui, ó, que os filhos dos homens se acolhem à sombra das asas do Senhor. É lá que ele vai estar seguro, às sombras das asas do Senhor. Cobrir-te-á com suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. Então, sobre as asas do Altíssimo, nós estamos seguros. Percebendo, irmãs? Todo versículo volta para Deus. Ele que é poderoso, ele que é benigno, ele que é soberano, ele que quer o melhor para nós, né? Então, que nós possamos nos acolher às sombras das asas do Senhor e que nós podemos crer que o Senhor nos cobre sobre as suas asas, e que nas asas do Senhor nós estamos seguros. Então, agora nós vamos para outra parte do versículo. Então, nós já estudamos como esperar no Senhor, né? Estudamos como que é o voo da águia, né? Voarão com asas como águia. Todas nós aqui vamos voar como uma águia, acima da dificuldade, acima dos problemas, planando e confiando no Senhor. Agora, a outra parte é caminharão e não se fatigarão. Fatigar cansar, né? Um dia eu mais a irmã de Sérgio estávamos conversando sobre a nossa infância. Aí ela falou para mim que ela caminhava longas distâncias para chegar até na escola. Eu também, mas eu acho que eu saía de casa assim umas 7 horas da manhã. Não, era perto do almoço, era tarde. Então a gente saía umas 10h30, 11 horas e a gente dava a tarde. E andava. Passava várias fazendas, vários riachos, até que a gente chegava na escola. Irmãs, era cansativo. As primeiras vezes, eu era menor, meus irmãos tinham que me ajudar, os mais velhos tinham que me segurar na minha mão. Eu chegava na escola exausta. A irmã Sérgio falou que com ela também era assim, né? As irmãs dela, porque era uma escola só e as fazendas eram bem distantes. Então nós cansávamos, mas aqueles que esperam no Senhor têm uma força extra, têm uma força sobrenatural. Caminharão pelos árduos solos da existência, mas o Senhor está com eles. Eu lembro que a irmã de Sérgio falou que lá na hora da cirurgia, ela falou assim, que ela sentiu uma paz tão grande, assim, é como se Deus estivesse dando a ela força, que ela queria passar, que ela não precisa se preocupar. Então, da onde foi? Do Senhor, né? Um passo de cada vez, outro passo. Alguns mais ousados, outros mais tímidos, como daquela criança nos seus primeiros passos. Mas nós vamos caminhando com o Senhor, né? E continuam, porque creem que Deus está ajudando a voar alto, dando forças para planar e prosseguir. Agora, então, nós vimos que correrão, nós vimos que caminharão e não se fatigarão. Agora, esse aqui é correrão e não se cansarão. Então, as irmãs aí que gostam de academia, que gostam de correr, né? Que gostam de fazer exercícios físicos, ó,
Então, para não cansar no exercício físico, nós precisamos de regularidade, precisamos de reduzir a velocidade. Por exemplo, eu sou sedentária, eu vou fazer uma corrida e já vou de uma vez? Não, né? É intercalar com caminhada, não é só correr, não. Intercalar com caminhada, respirar corretamente, praticar outros exercícios além da corrida, cuidar dos pulmões. Se os nossos pulmões estiverem fracos, nós não conseguimos correr. E uma boa alimentação, não é? Então isso aí é para correr e não cansar. Mas aqui nós estamos falando dos que esperam no Senhor na dependência do Espírito Santo. Como correrão e não se cansarão? Sabe por quê? Mas porque nós não estamos correndo pelas nossas forças. Nós não estamos correndo, hoje eu corro para cá, amanhã eu mudo de foco, corro para cá. Depois da manhã eu volto para cá e vira aquela confusão. No final a gente correu para tantos lugares e não correu para lugar nenhum. Então, como diz Eclesiastes, é correr atrás de vento, não é? Então, nós precisamos aprender correr atrás de coisas com foco. Mas não é meu foco, é o foco que o Senhor me mostrar, não é? Para que nós mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Já viu o menino correndo? Sem foco, ele corre para lá, corre para cá, né? Ao redor, por toda sorte de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Então, não sejamos como crianças, não sejamos sem direção, sem foco. Nosso foco está no Senhor. Nós vamos correr uma corrida planejada, pedindo para o Senhor assinar embaixo, né? Fazendo os planos e pedindo para Ele orientar e dirigir. Agora vamos ver como que é. Então, irmã Gissélia, nós estudamos que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, andarão e não se fatigarão, correrão e não cansarão. Agora, irmã Gissélia, a gente estava pensando na vida da senhora, nesse tempo todinho que a senhora esteve aqui conosco. Faz muitos anos, né, irmã Gissélia? Então, na vida da senhora, nós vemos que a senhora esperou no Senhor, que a senhora voou pela fé. Muitas vezes a senhora não conseguia ver porque as nuvens estavam escuras, mas a senhora voou pela fé. Deus deu à senhora a visão de águia. Porque quantas pessoas não conseguiam ver como que podia ser melhorado o templo, podia ser feito tantas coisas, e Deus deu essa visão para a senhora ajudar o pastor, para a senhora ajudar na sala da senhora. Eu conversando com os jovens escrevendo no livrinho da senhora. Quantos falaram, foi na sala da irmã Gissélia, foi lá que eu aprendi, foi lá que ela ensinou, foi lá que tudo se transformou na minha vida. Então Deus deu à senhora essa visão de águia, para ver além do óbvio, além do simples, né? A senhora voou pela fé, a senhora esperou no Senhor e a senhora procurou ter essa visão. A senhora procurou se renovar, né, irmã Célia? Só com o nosso tempo aqui, eu fico pensando no tempo do pastor Jorge, que só sentava lá naquela salinha, né? Com humildade, abria a Bíblia da senhora, estudava. E Deus foi renovando a senhora, né? Aqui, quantas coisas, Deus no nosso tempo, quantas coisas eu vi Deus trabalhando no coração da senhora, Deus trabalhando na vida da senhora e renovando a senhora. A senhora abriu as asas de todo o meu coração, tudo que eu estou falando é de todo o meu coração. A senhora abriu as asas e voou sonhos inimagináveis. Por quê? Porque o Senhor ajudou a senhora a voar alto. Os cursos de medicina, a criação dos meninos da Itana, o ninho vazio, o problema do reumatismo, tantas
coisas, quantas noites solitárias. E a senhora continuou voando. Por que a senhora conseguiu voar esses sonhos inimagináveis? Porque olhando pelos olhos humanos pareciam impossíveis. Era para a senhora parar de voar e ficar baixo, mas a senhora continuou voando, a senhora planou acima dessas dificuldades, porque a senhora sempre andou com o Senhor e sempre buscou, sempre foi humilde para aprender. Por isso que Deus nos faz a senhora uma mulher vencedora. Eu sei que alguns dias você não conseguiu correr e vencer, em outros conseguiu apenas caminhar, né? Alguns dias você conseguiu correr e vencer, outros você só conseguiu caminhar. Mas cada dia Deus deu um passo em direção, mas cada dia você deu um passo em direção a Deus, daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ele a ajudou poderosamente. Por isso que a senhora é uma mulher vencedora. Ô, irmã Gisele, é tão maravilhoso ver como Deus age na sua vida. Então agora nós vamos pelos 2 últimos slides. Então aqui, ó, a parte que eu mudei a ordem dos versículos. Então aqui, ó, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Não é? Aqui ela estava cansadinha, mas Deus renovou suas forças, multiplicou, e agora a senhora está aí cheia de vigor novamente, pela graça, pela misericórdia do Senhor. E quantas coisas maravilhosas nós podemos também ver na vida das outras irmãs, né? Então agora o último slide que nós vamos ver, que eu quero que a senhora preste bem atenção nas folhas. Ó, é Ele quem farta de bens a nossa velhice. É o Salmo 103:5. É Ele quem farta de bens a nossa velhice. Então, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, renovam, né? E é Ele quem farta de bens a tua velhice. Eu lembro, Marcelo, a senhora falou muitas e muitas vezes, queria tanto ter tido mais tempo com meus filhos, corri tanto, trabalhei tanto, né? Então, Deus está te dando a segunda oportunidade. Então, agora a senhora pode parar, a senhora tem esse privilégio que Deus está te dando de parar, de ver seus netos crescerem, de ajudar sua filha, né? De ajudar o Eduardo, sem aquela responsabilidade toda, sem aquela correria toda, sem aquele cansaço todo, né? E aí ele, ó, esse aqui é o seu galardão. É ele quem farta de bem a sua velhice. Olha os seus bens. O Eduardo, a sua família, nós, né? A Itana com as crianças, o Felipe, olha lá a senhora, né? Aqui, ó, com a sua família, olha que maravilha. Então esse é seu galardão, minha sincera. Agora na velhice ele vai te fartar de bens, a senhora ainda vai fazer muitas e muitas coisas para o Senhor, para a sua família e para a obra do Senhor. E eu sou muito grata ao Senhor por Deus ter escrito a minha história junto com a sua história. Faltam poucos meses para ser 20 anos. 20 anos que Deus estava escrevendo as nossas histórias perto, né, Marcelo? Sempre entrelaçada. Todas as irmãs que estão aqui nessa tarde, todas elas, né, têm a história delas entrelaçadas com a sua história. E te somos gratas, irmã Gisele, por senhora ter sido sensível nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa vida, obrigado por essa tarde tão maravilhosa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa tarde, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu realizar. Senhor, leva a irmã Gisele em paz. Senhor Deus, que lá em Ituverava, Senhor Deus, ela possa, Senhor Deus, ser muito bem recebida na igreja, Senhor Deus, que ela possa continuar trabalhando na obra do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os projetos, os planos dela, Senhor. Abençoa, Deus, ela lá com a Itana, com
a família dela, Senhor. Obrigado, Deus, pela família daqui que acolheu ela tão bem, que ajudou ela tão bem nesse tempo, Deus, que ela ficou sozinha, Pai. Muito obrigado de todo coração por todos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, ó, um beijo para vocês. Eu quero chá, viu?